Pessoal, o objetivo hoje é apresentar para vocês o que é o Vitrine, né? A gente está tendo aí o nosso primeiro encontro hoje. Eu sou o Paulo Quentairos, da equipe do Vitrine Nova CPS, né? Vocês já devem ter recebido e-mails meus, aparece como agente 15.9. Eu tentei o 86, mas não deixaram. Essa piada só quem tem acima de uma certa idade que entende. Eu queria ser o 99. 99. A equipe que vai trabalhar com vocês no Vitrine somos eu, a Liseila, não errem o nome dela, ela não gosta. Mas pode me chamar de Liz, viu? Na dúvida, chame de Liz, é mais fácil. E o Alexei, né? Nós estaremos aí sempre à disposição de vocês. Tá? Então, os e-mails são 29, 15, 29 e 38, tá? Vocês já receberam o cronograma do Vitrine e a gente vai procurar manter esse cronograma. Então, hoje a gente está aqui na abertura. Depois do Carnaval, a gente vai ter o Fábio Meira com modelo de negócios e aí seguimos, né, com alguns webinars e também com algumas atividades que vocês vão ter de mentorias e também de reuniões individuais ou em grupo, tá? Então, qualquer dúvida com relação a esse cronograma também, fique à vontade para entrar em contato com a gente ou pelo grupo do WhatsApp também, tá? Eu vou falar rapidamente antes da gente começar com as apresentações do dia, qual é o objetivo do Vitrine, né? Vocês passaram pela Escola de Inovadores, que é a nossa grande porta de entrada, aí, com aproximadamente 30 mil projetos na última edição. Tiveram nessa Escola de Inovadores as noções básicas sobre o que é empreendedorismo e como transformar uma ideia em negócios, e foram selecionados desse grupo de 30 mil pessoas aproximadamente, num grupo de 50 projetos, onde a gente vai tratar questões um pouco mais aprofundadas para desenvolver o modelo de negócios de vocês, né? Porque agora que vocês já entendem que é preciso ter um modelo de negócios para transformar a ideia de vocês em realidade, vocês agora precisam trabalhar esse modelo de negócios de uma maneira mais aprofundada, aprimorando o Canvas e chegando na validação desse modelo de negócios, que, aliás, é o tema do dia, né? Como validar um modelo de negócios. Então, a ideia é que, ao final do Vitrine, vocês tenham um modelo de negócios já bem estabelecido e que ele possa ser validado. E, ao final do Vitrine, a gente vai fazer um processo de seleção para os projetos que vão ingressar no Acelera, que é a última fase da trilha. O Acelera hoje trabalha com 10 a 20 projetos, e aqui o foco é pegar esse modelo de negócio já validado e escrever o plano de negócios, deixando os projetos aptos, né, prontos para ingressar em parques tecnológicos, para solicitar fomento, etc. Então, a gente tem aí uma trilha em 3 etapas, vocês estão na segunda, vocês foram selecionados aí dentro de um volume muito grande de projetos, então parabéns a todos, né? Todos os projetos têm aí uma possibilidade grande de serem desenvolvidos e de se tornarem realidade. A agenda do dia hoje, nós vamos ter o Paulo Scapellini, que já está aqui, né, que vai falar sobre como validar projetos antes mesmo de ter aí um protótipo. Na sequência, a gente vai ter a Gabriela Bizinski, que vai falar da validação com um protótipo ou o MVP já pronto. Então, validação antes e validação com o protótipo. Tá? E por último, nós teremos o Rafael Zilli, que vai falar sobre o desenvolvimento de protótipo e de mínimo produto viável, ou MVP da sigla em inglês. Então vai ser um dia bem produtivo, bem cheio, né? Onde vocês vão começar a tratar essa questão de como validar um modelo de negócios, de como chegar no processo de validação e também de criação de protótipos, tá?
A gente vai ter aí ao longo dos nossos encontros vários webinars. A gente também vai ter algumas reuniões, como eu disse, com grupos menores, e vocês terão também um trabalho com os mentores, tá? E aí, para falar sobre o trabalho com os mentores e essas reuniões, eu vou pedir aí para o Alexei e para a Liz, né? Fiquem à vontade aí, quem quiser falar primeiro de vocês. Então, esse trabalho com os mentores. Bom dia, pessoal. Meu nome é Liseila, pode me chamar de Liz. Sou agente 29, não 99. Faço parte aí da equipe da Vitrine também. Também estou na Escola de Inovadores, mas também faço uma parte aqui dentro da Vitrine agora. Agora não, já faz um tempo, desde o início. E a gente tem essa incumbência aí que o Paulo trouxe para vocês, de preparar vocês aí para essa próxima etapa, né, para esse próximo processo seletivo, para dar continuidade no projeto para aqueles que se saírem melhor na seleção, né? E aí, esse trabalho nosso conta com essa equipe de mentores, que não é pequena, né? E que são mentores de mercado, né? Nós temos alguns agentes que são mentores, inclusive o Fábio Meira, que é o nosso parceiro aí de vitrine, agora ele está como mentor, né? E vai auxiliar a gente, além dele participar do primeiro webinar aí, no dia 25 de fevereiro, ele vai ser mentor também. O Rafael Zilli acabou de entrar, o Rafael também e a Gabi são mentores também, de vez em quando eles falam com o pessoal aí, eles têm ajudado a gente nisso também. E a intenção é que essa proximidade com os mentores que são de mercado façam com que vocês tenham mais essa vivência, né? E escutar como é que as pessoas que estão no mercado pensam e olham para os projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Para que a gente consiga refinar mais o que a gente já começou. E esse refinamento chega nesse ponto da validação, porque é o que auxilia para conseguir lá na Acelera, você conseguir construir o teu plano de negócio, construir os projetos para buscar fomento, né? Às vezes a gente tem que começar o fomento aqui na vitrine, né, Paulo e Alexei? Porque às vezes abrem os editais e a gente tem que estar pronto para isso, né? Então, na medida que a gente acredita que alguns dos projetos já estejam em condições de ir, né, para frente, a gente também já vai auxiliando para poder, mesmo antes do Acelera, conseguir alguma Sim. coisa. Alexei, se você quiser complementar isso, e aí eu já deixo por conta aí do Paulo. Bom dia a todos, pessoal. Eu sou o agente 38, como o Paulo falou. A gente vai trabalhar o MVP, né, durante toda essa jornada aí da vitrine, né? E auxiliar vocês na mentoria. Antes de a gente começar esse bate-papo, eu queria fazer duas perguntas para vocês, né? Que eu acho que é importante vocês refletirem durante toda essa jornada. Quanto custa o seu negócio para você validar ele, né? Outra pergunta, quanto tempo você gasta no seu negócio? Porque tempo é dinheiro, a gente sabe isso, né? Tudo que a gente faz, a gente faz com uma meta e com um objetivo. Então, quanto tempo a gente está ganhando com um negócio? Ou a gente está girando em círculos e não está evoluindo? Se eu estou girando em círculos sem evolução, eu preciso mudar o meu protótipo, porque algo errado está acontecendo. E como que eu consigo identificar isso, né? Com aquelas ferramentas de design thinking que vocês aprenderam lá na escola de inovadores, né? Conhecendo o cliente, vendo a dor do cliente, né? Então, acho que o Rafael e o Paulo e a Gabriela conhecem bem sobre isso que a gente está conversando, né? Como que a gente vai fazer essa ligação, né? Para que o produto de vocês se torne
o melhor do mercado, né? Porque a gente teve vários casos, várias experiências. Uma coisa que a Liz não comentou, que ano passado teve o programa Centelha, onde a gente teve vários projetos aprovados, tanto do Vitrine quanto do Acelera, né? E isso faz com que a gente ajude vocês a buscar financiamento, né? Só que isso não depende da gente, depende do tempo de vocês e da modelagem que vocês vão estar criando, porque, querendo ou não, isso vai ser repercutido numa banca de avaliadores. Tá dando ruído aí. Isso vai ser repercutido numa banca de avaliadores, né? Seja, no caso do programa Centelha, eram avaliadores externos que avaliavam um projeto para passar de fase, né? Até você receber na última fase financiamento e abrir empresa. Então, tudo isso são etapas, pessoal, que a gente vai estar oferecendo para vocês. E outra dica, aproveitem demais os mentores, que eles estão disponíveis em várias áreas de conhecimento. Por exemplo, vamos falar do Fábio Meira. Fábio Meira é da área de informática, da área de software. A gente tem advogados, mentores, que dá para você conversar sobre direitos autorais, sobre patente, sobre marca. Então, tudo isso faz com que você consiga ter um arcabouço para modelar certinho o seu negócio. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, vamos lá. Vamos começar. Show, bora? É comigo? Eu que sigo aqui? Todo mundo meu. Áudio desligado, Paulo. Alô, alô, tá me ouvindo? Tá, tô ouvindo você. Liz, o você não Paulo... quer apresentar o Paulo? Acho que ela estrava. Apresento, uai. Mas eu vou apresentar só assim. Esse é o Paulo Scarpellini, né? Ele é da área de tecnologia da informação também. E ele vai se apresentar. Paulo é meu amigo. Essa é boa. Paulo é meu amigo. Né? Já está trabalhando com a gente já faz um tempão, já sofreu um monte aí comigo, já, coitado. Mas ele tem uma experiência muito grande que vai trazer para vocês aí informações bem preciosas, né? Então, atenção que ele vai dizer, se tiver dúvida, pergunta, né? Porque esse tipo de experiência é difícil a gente conseguir trazer pessoas com esse nível de experiência que ele tem. Eu espero que vocês aproveitem bastante a fala do Paulo Scarpellini. Paulinho, fica à vontade, casa é nossa. Obrigado, Ju. Pessoal, Obrigado. só lembrando, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. Eu não sei, Paulo, você prefere perguntas no final? Não, pode fazer Pode durante ser, tá? aí, pessoal. A hora Só que peço quiser, a que gente fala. levantem a mão para a gente organizar aqui a ordem das dúvidas, tá? O chat não consegui habilitar. Na verdade, eu habilitei, mas não está funcionando. Não sei se é alguma coisa do nosso servidor no Teams, né? Que o pessoal desabilita em reuniões maiores, mas só o pessoal que tem um e-mail CPS que parece que está conseguindo utilizar o chat. Então, vamos fazer assim. Quem tiver pergunta, levanta a mão e a gente tá, né? Basta clicar aqui, ó. Como eu fiz agora, vai aparecer a mãozinha levantada, tá vendo? E depois para baixar, clica de novo. Facinho, tá bom? Vamos lá então, Paulo, fica à vontade. Valeu, muito Casa obrigado. sua. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pessoal. Apesar da Liz falar aí bastante da minha experiência, para mim é sempre um prazer poder falar um pouquinho, ajudar quem está nessa jornada de aprender a empreender, né? Eu acho que é esse o tema aí. Então, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Eu não conhecia as 3 fases aí do programa todo, eu só conhecia a primeira etapa. Me parece aí que as 2 etapas seguintes são muito complementares à primeira ali da escola e com certeza vai dar frutos para muita gente e o país como um todo precisa disso. Como a Alice falou, meu nome é Paulo Scarpellini. A ideia aqui é eu falar um pouquinho com vocês sobre validação de modelo de negócio, contar um pouco de uma experiência que eu tive no passado, já há um tempo, aí, uns 5 anos, que eu uso ela bastante para exemplificar essa questão de validação de modelo de negócio quando a gente está em fase inicial, quando a gente não quer ainda fazer grandes investimentos. A gente tem que lembrar
que o dinheiro é sempre caro e na fase que a gente está, o dinheiro está ainda mais caro. Então, conservar o dinheiro e fazer as coisas de forma enxuta é muito importante. E acho que tudo que vocês vão ver hoje, desde essa fala minha de uma validação focada antes de protótipo, antes de qualquer tipo de desenvolvimento, e o protótipo, o conceito de MVP, são importantes numa escalada de conservação do recurso alcançado, ou mesmo preparação para alcançar o recurso, né? Acho que essa é a ideia principal. Beleza? Pessoal, fica à vontade, pode erguer a mão aí a hora que quiser e vamos bater um papo, tá? Bom, quem sou eu? Acho que algumas pessoas já me conhecem, principalmente o pessoal que está envolvido nas mentorias e no curso. Eu sou Paulo Scarpellini, sou formado em Ciência da Computação pela Unesp de Rio Preto, fiz mestrado também em Ciência da Computação na área de banco de dados, área de extração de conhecimento, data mining. Trabalhei dentro da universidade por 8 anos com pesquisa e inovação, então a minha formação é bastante acadêmica, né? Então eu venho de uma formação não enraizada no empreendedorismo, mas sim na área acadêmica e tentando colocar o pé aí no empreendedorismo de dentro da faculdade, né? Fui sócio e fundador da Interap Tecnologia, que ela se tornou uma startup do mercado imobiliário, que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, né? Então a Interap virou a sua casa online, isso até 2019. E mais recentemente, eu sou sócio da New M Tecnologia, uma empresa que desenvolve soluções mobile e soluções web para o mercado financeiro, mais especificamente no mercado de consórcio. Então, hoje eu sou diretor de tecnologia da New M. A New M recentemente foi investida, né, e entrou para o Grupo Stefanini, que é o grupo de tecnologia, o maior grupo da América Latina de tecnologia e serviços digitais. A gente hoje tem muito orgulho de fazer parte do grupo e estamos aí abrindo muitos horizontes para crescimento. Nas horas que sobram disso tudo, sempre que possível eu atuo como professor, já ministrei bastante aula ali na graduação na Unesp de São José do Rio Preto, na pós-graduação do Senac, algumas oportunidades, e quando possível eu gosto de atuar como professor, principalmente para me manter atualizado e próximo aí. Então, eu tenho uma história de muita luta, já tive em todas as fases possíveis de empreendedorismo, quer dizer, possíveis até onde cheguei no sentido de criar algo, no sentido de tirar uma ideia do papel. Beleza? Então, esse sou eu. Quem quiser, deixe meus contatos ao final, tá? E aí, um pouquinho do que a gente vai fazer aqui de forma bem rapidinha, tá? Fazer uma revisão conceitual só para dar base do que a gente vai falar. Aqui tem uma apresentação de Canvas, mas é em outra oportunidade. E aí sim a gente fala de Customer Development, Customer Discovery, e a gente fala do case, que eu acho que é a parte mais legal aqui, para exemplificar esse modelo de validação. A gente traz um case da Interap, que se tornou a sua casa online, e uma metodologia para entrevistas aqui. Bom, pessoal, aqui só uma reflexão inicial que eu gosto de fazer bastante, né, que vocês devem ter trabalhado isso muito na primeira fase aí, que é a Escola de Inovadores, mas vale a pena sempre comentar, né? O que é inovação? Inovação virou o termo mais falado de 2015 para cá. Antes era eficiência e eficácia, depois o pessoal parou de falar disso e virou falar inovação. Inovação, e o pessoal sempre tem aquela mente de inovação pelo lado de fazer algo diferente, mas a gente que está levando isso como negócio, como business, e que está levando isso para o mercado, seja para criar uma empresa, uma ideia, ou mesmo para inovar dentro de alguma empresa e não criar uma nova, a gente tem que lembrar que a inovação ela só faz sentido se ela atende uma necessidade e se ela é economicamente viável. Fora isso, se ela não atende uma necessidade ou ela não é economicamente viável, a gente não passa de uma boa ideia. Então, eu uso isso muito hoje em dia dentro da empresa e lá atrás, quando a gente estava criando os produtos da Interap, quando a gente cria novos produtos hoje, que é assim, a ideia ela não nasce do criador, a ideia tem que nascer ali para solucionar um problema de um grupo de pessoas, solucionar um problema, uma necessidade do mercado, uma necessidade de um grupo de empresa, uma necessidade de um nicho. Ela tem que estar atenta a resolver um problema. Percam esse negócio de eu amo minha ideia, acredito que todo mundo já passou dessa fase aqui pela etapa que vocês estão, mas sempre bom relembrar. E o economicamente viável, aí pessoal, aí é onde a coisa fica mais séria e vira business
que de nada adianta uma ideia maravilhosa, de nada adianta resolver um problema de forma maravilhosa, se ele não for viável economicamente. Quando a gente fala economicamente, ele tem que se sustentar no sentido de dar lucro, se sustentar no sentido de seja curto, médio ou longo prazo, ele tem que se tornar viável economicamente. E aí tem um item bastante importante, um movimento de mercado que está acontecendo, que quem é de tecnologia está acompanhando, que de 2015 até 2018, mais ou menos, ou até antes, de 2014, a gente teve o boom das startups, principalmente no mundo e no Brasil também, né? E aí a gente teve muito dinheiro de risco, venture capital entrando no mercado. Então foi muito investido, muita ideia boa foi investida. O que aconteceu agora com a chegada de uma crise econômica é que praticamente todas as startups que ainda não estavam gerando receita e que ainda estavam consumindo caixa começaram com demissões. Não sei, os tais dos layoffs, né? Vocês devem estar ouvindo falar disso aí. E tem muita gente cortando custos. Por que isso? Porque as startups, no geral, têm um modelo de negócio de consumir muito caixa nas suas fases iniciais. Então, o ambiente no qual vocês vão buscar recurso agora, o ambiente no qual vocês vão iniciar os trabalhos, é um ambiente de escassez de recurso financeiro. Então, mais do que nunca, é necessário fazer boas validações e criação de um modelo de negócio de forma que você não queime o caixa, porque não há tanto mais capital de risco no mercado. Está muito difícil levantar recurso, né? A gente teve a Loft, que é uma startup que eu acompanhei de perto, ela levantou recurso absurdo. E aí veio a notícia recentemente dos cortes por lá para tentar segurar o caixa. Então, é óbvio que a ideia inovadora e a inovação, no geral, principalmente para modelos escaláveis, ela precisa de recursos, ela precisa de grana, precisa de caixa, precisa de dinheiro. Mas é importante ter em mente que esse dinheiro ele é muito precioso e você precisa ter um cuidado ao investi-lo, ao gastá-lo. Por isso, ter em mente atender a necessidade, ter em mente um controle de gasto na fase que a gente está vivendo é ainda mais importante. Beleza? Aqui é uma provocação do que é uma startup. Tenho certeza aí que todo mundo está morrendo de vontade de responder, mas como é todo mundo muito tímido, eu respondo por vocês aí. Mas o que acontece? Esse conceito de startup, ele veio do modelo americano aí, e o pessoal todo faz uma certa confusão e eu gosto de normalizar, né? Então, todas as logos aí que estão em tela foram em algum momento ou são até hoje consideradas startups. Então, a gente teve o Nubank, o queridinho do Brasil aí, a Cobre Fácil, que é da região de Rio Preto, Facebook lá atrás foi tratado como uma startup, Guia Bolsa, Airbnb, PagSeguro, iFood, Uber, né? Eu acho que a história de Uber, acho que trouxe junto com ele a ideia de startup, e isso é muito interessante. E aí é interessante a gente olhar o que essas empresas têm em comum, né? Por que elas são uma startup e tudo mais. Startup está muito relacionado a ser um aplicativo, está muito relacionado com resolver um problema. E no final das contas, a gente não pode perder de vista que o conceito de startup, em sua forma mais clássica, é um grupo de pessoas buscando um modelo de negócio escalável. Basicamente é isso. Então, se a gente está se referenciando eu vou criar uma startup, eu sou uma startup, sempre a gente vai estar falando de uma busca de um modelo de negócio escalável. E aqui vem, obviamente, uma reflexão que eu sempre faço e uma crítica, que é um cuidado com essa busca incessante pelo modelo escalável. Por que eu menciono isso? Né? Isso tem muita relação com o nosso mercado, com o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, ele tem oportunidades de escalabilidade, obviamente, ele tem oportunidades de crescimento de startups, nesse modelo de crescimento absurdo de uma empresa que em 5 anos está valendo bilhões, mas, pessoal, na minha visão, a gente tem que ser um pouco mais realista. Tem muito negócio bom, negócio dando dinheiro, negócio resolvendo problemas, negócio impactando pessoas, que não são extremamente escaláveis. Então, essa tara que o mercado criou por ser escalável, pensando no modelo americano, onde você tem um capital de risco absurdo disponível no mercado, onde você tem um modelo nas universidades que permite uma agressividade dos modelos de negócio, não é a nossa realidade aqui. Então, a busca de um modelo de negócio escalável, ela tem que ter uma relação... Linda, e aí? Opa, alguém elogiou alguém, que tá linda. Então, essa busca... Você arrumando para ir lá por coisa?
A gente tem que ter... Alexei, você está com o microfone Eu aberto. vou Alex. fechar o microfone aqui dele. Amor, você tá com o meu carregador, né? Você quer usar? Vamos lá. Pronto. Deu certo, show. Então, essa busca por um método escalável aí é uma mensagem que tem que ficar sobre você controlar seus custos, sobre você conseguir escalar sua receita em relação aos custos. Mas tomem cuidado com essa questão de buscar somente um modelo extremamente escalável. A gente tem que buscar um modelo sustentável, rentável e que faça o negócio parar de pé. Muitas vezes isso é muito mais tradicional do que o modelo das startups, tá? Eu não tenho aversão nenhuma com essa busca pelo escalável extremo, mas eu sempre deixo essa mensagem de cuidado, porque a nossa realidade no dia a dia, e quem tem empresa está pagando as contas e passa por crise, é muito interessante. Leia um artigo que fala das startups camelo, que vocês vão entender bastante do que eu estou falando. Beleza? Show? Bom, Canvas vocês debateram bastante, então o Canvas nada mais é do que uma ferramenta. É importante a gente olhar para isso aqui como uma ferramenta que nos permite estruturar o modelo de negócio. Essa é a visão que vocês têm que ter, essa é a visão que tem que ter em mente. O Canvas nada mais é do que uma ferramenta onde você distribui de uma forma esquemática o seu modelo de negócio. Isso aqui é uma forma... Por que eu menciono isso? O pessoal também não consegue, às vezes, interpretar que o Canvas é algo que ele é criado para que você consiga olhar para todas as frentes de um modelo de negócio e depois, com diversas ações, você vai validando cada uma das incertezas que você colocou ali no seu Canvas. O Canvas ele tem que ser um processo interativo. Ele tem uma primeira versão, você trabalha, você valida, você vai ao mercado, você vende, você puxa recurso, e cada vez que você dá um passo, ele tem que ir se remodelando, ele tem que ir se reconfigurando. Se o seu Canvas está o mesmo desde que você começou com a sua ideia, algo não está legal aí, você não está validando nada. O Canvas é um monte de hipótese colocada nos quadrinhos aí. Bom, feita a conceitualização, pessoal, só para a gente normalizar o conceito de inovação, o conceito de startup, o conceito do para que serve o Canvas, aí sim é interessante a gente bater um papo sobre como eu posso construir uma startup a partir de uma ideia, que é aí, pô, eu estou aqui, eu estou na base, eu só tenho a ideia, o que eu faço, tá? E aí, a reflexão aqui é só sobre o que não é. Acho que isso, quem passou por escolas inovadoras deve estar bem tranquilo. No geral, a gente tem um desejo muito grande de fazer cartão de visita. Eu não entendo muito isso, então o pessoal começa a pensar em alguma coisa, quer fazer cartão de visita, ou se não quer largar o que está fazendo atualmente, um emprego, mestrado, graduação, e quer se jogar, quer buscar dinheiro. É muito comum o cara, pô, tem uma ideia aqui, eu preciso de grana. Cara, geralmente não é. Muito provavelmente o cara, quando tem uma ideia, não é grana que ele precisa. Buscar equipe não é ainda. Abrir uma empresa piorou. A burocracia pode vir lá na frente. Alugar uma sala comercial, né? A gente sempre tem a visão de empresa como um local. Então, o primeiro passo a partir da ideia não é nada disso, absolutamente nada disso. O primeiro passo é a gente entender que essa criação de modelo de negócio ela tem que ter total foco no cliente. E para isso a gente tem muita ferramenta, muita metodologia disponível no mercado que vocês estão conhecendo. Uma das mais conhecidas, mais aplicada, é o tal do Customer Development, que nada mais é que uma construção focada no cliente, né? Então, é construir o modelo de negócio focado totalmente no cliente e voltar às hipóteses. Então, a ideia dessa metodologia, que eu vou comentar um pouquinho, e que vocês têm que ter isso na cabeça como um esquema e não como uma regra, é assim, quando eu tenho uma ideia no papel, e aí com a ajuda de mentores, a ajuda de pessoas, eu estruturo ela via uma estrutura como um Canvas, eu tenho que assumir que cada coisa que eu coloquei ali no meu Canvas são hipóteses, e essas hipóteses precisam ser validadas. Então, eu coloquei lá no meu segmento de cliente que eu vou vender aquilo para cabeleireiros, eu coloquei que eu vou vender aquilo para a indústria farmacêutica, eu coloquei que eu vou vender aquilo para a indústria automobilística, eu coloquei que eu vou vender aquilo para a dona de casa. Gente, isso é uma hipótese. Você tem que validar se é esse teu público-alvo de fato. E pode ser que sim, pode ser que não. Da mesma forma que você construiu ali a sua entrega de valor, que é redução de custo, velocidade na entrega, seja lá o que for. Aquilo são hipóteses. Você não sabe de nada, você vai olhar para aquilo e eu preciso ter técnica, eu preciso ter formas de validar se aquele post-it ou aquela anotação que eu fiz ali, se ela validou
positivamente, onde eu tenho uma certeza ou não, tá? Então, sempre tenham isso em mente. Não se apeguem nem à solução, nem ao mercado, tá? Essa é a ideia. E aí, essa construção desse modelo é uma metodologia que busca encaixar, encontrar um encaixe entre produto e mercado. Então, é uma série de passos que você vai fazendo até que você encontra um encaixe daquilo que você imaginou para um determinado mercado. E por que esse encaixe é importante? Na minha visão, antes desse encaixe, a gente tem que reduzir custo ao extremo. Antes desse encaixe, eu não faço investimento. Quando eu encontro o encaixe, então, pô, eu bati aqui, esse produto tem mercado, esse produto tem aceitação. Aí é hora de pôr dinheiro. Aí é hora de acelerar, de fato, a busca dos clientes e a busca do crescimento. Então, são dois momentos muito distintos. O momento inicial, onde eu não tenho esse encaixe de mercado e produto, é um momento da gente trabalhar muito com poucos recursos. O momento que eu tenho encaixe é o momento de voar, o momento de acelerar e de queimar a caixa aí. E aí, para essa ideia, né, a gente tem aqui nessa metodologia 4 etapas. Provavelmente em alguma das disciplinas, dos webinars que estão rolando, alguém já deve ter comentado com vocês, mas é um processo iterativo, onde eu executo uma etapa, vou para a próxima. Se isso não dá certo, eu pivoto minha ideia e executo a etapa anterior até que eu consigo avançar para a execução, tá? A ideia aqui do processo iterativo é tomar que os fatos estão fora do escritório, dentro deles só existem opiniões. Galera, isso aqui é válido para tudo, para quem está tentando empreender. Cara, pratiquem a humildade de que eu não sei absolutamente nada. Eu não sei nada do meu mercado, eu não sei nada do meu produto, eu não sei nada. A realidade, ela está no mercado, ela está no dia a dia, e ela não vem com uma visão de uma única pessoa. A gente precisa massificar para a gente ter dados e volume de dados para que eu consiga tomar qualquer tipo de decisão, tá? E a ideia da metodologia aqui não é ter rigor em como você vai fazer as coisas. Tenha em mente só as 4 etapas, tenha em mente que o método ele tem uma certa flexibilidade, mas você tem que ter o objetivo que está aqui. Então, essa primeira etapa, que é o Customer Discovery, qual que é a ideia aqui? É testar as hipóteses de mercado e entendimento do cliente. E é checar se você atende a uma necessidade do mercado. Em resumo, pessoal, eu gosto muito dessa frase. Os clientes querem o seu produto. Então, independentemente de como você vai fazer, essa primeira etapa tem que responder, pô, tem alguém que quer essa desgrama do meu produto? E para isso eu tenho que tentar não pôr a mão no bolso, eu tenho que tentar não ter investimento. Então, responder a pergunta, alguém quer esse negócio? Enquanto eu não descobrir um negócio, um produto, uma hipótese de algo que alguém quer, eu não avanço. Eu tenho que concluir. Peraí, tem gente que quer isso aqui. E parece simples isso, tem gente que quer. Porque às vezes a gente vê um problema tão bem desenhado que eu construo uma solução e falo, pô, facilmente alguém quer isso aqui. Mas espera aí, fala com mais pessoas, conversa com mais pessoas, vê se realmente quer, que público quer, quem quer. Tá? Então a ideia é essa, responder primeiro. Se eu conseguir responder se alguém quer, aí a gente tem que vir para uma validação que eu não vou comentar muito, mas que ela é muito importante, e aí sim entram as ferramentas de MVP, de outros tipos, que é se os clientes efetivamente pagam por esse produto. Então, há uma diferença muito grande, pessoal, muito, muito grande. Para quem já teve algumas experiências de criação de produto, criação de alguma coisa do zero, é nítido que você precisa entender se a pessoa quer e se ela paga por aquilo. Quando a gente bate papo, quando a gente valida alguma coisa, no geral, querer está bem distante de fazer investimento, tá? E aí, depois que eu passei dessa fase, aí eu tenho uma fase de criação de demanda, né? Que aí eu vou trabalhar o meu marketing e vendas, então eu já validei se alguém quer, eu já validei se paga por aquilo, e aí sim eu vou dar uma acelerada nas vendas, e por fim, a empresa começa a crescer. Aí sim a gente formaliza uma empresa, ou seja, escritório, estrutura e tudo aquilo que vem gasto está lá na 4ª etapa. E aí, uma grande diferença, né? Qual que enquanto eu não encontrei o meu market fit, né, o meu encaixe, qual que é o olhar e visão que eu tenho que ter? Aqui eu estou aprendendo. Até aqui eu estou com foco total no meu aprendizado sobre o meu cliente, sobre a minha solução, sobre o meu business, sobre como eu vou construir isso. Depois o meu foco é venda. Então eu só vou falar em venda, escala, crescimento, depois que eu encontrei esse tal do encaixe aqui entre produto e mercado. Beleza? Tranquilo?
Show. Seguindo um pouquinho, então, a gente vai falar aqui, pelo menos nessa fala minha, sobre a primeira etapa, tá, de Customer Discovery. Como que a gente pode fazer essa primeira fase, tá? Então, voltando, o que é essa primeira fase? Validar se os clientes querem o meu produto. Então, estou no papel, tive a ideia, fiz meu canvas, estou super orientado, vou buscar dinheiro? Não, não vai buscar dinheiro. Você vai verificar se alguém quer comprar esse negócio que você tem. E aí, como que eu consigo validar se os clientes desejam ou querem o meu produto de forma rápida e barata? A maneira mais simples, pessoal, que a literatura coloca, que os seus mentores vão colocar e que vale a pena você executar de forma rápida e curta e com baixo gasto, são entrevistas. Essa foto do João, acho que daqui a alguns anos o pessoal não vai nem conseguir ligar mais o João às entrevistas, mas ainda é possível. Então, o que acontece? Entrevista. O foco dessa primeira etapa é a gente bater papo com o maior número de pessoas que eu consigo, para que eu consiga validar se alguém quer o meu produto. Basicamente é isso, muito simples. Simples na ideia, difícil na execução. E para exemplificar isso para vocês, eu uso muito esse case na minha vida, e sempre que eu vou falar de validação para alguém que está começando, que é a validação de como a Interap Tecnologia, que foi a empresa que eu fundei lá atrás para trabalhar com tecnologia, se transformou na sua casa online, que era uma startup, é ainda uma startup do mercado imobiliário. Então, esse case dá uma visão do que é possível fazer com entrevistas, para que a gente não fique aqui somente falando de teoria, né? Então, para dar um overview para vocês bem rápido, quando que eu abri, junto com alguns sócios, a Interap, eu estava no mestrado em 2015, já tinha finalizado o meu mestrado, tinha o boom das startups nesse período, o meu know-how, o meu conhecimento era muito de pesquisa e desenvolvimento, então, apesar de eu ser da área de computação, né, que é uma área que tem um mercado grande no Brasil, eu estava ali dentro do laboratório de universidade pública. Para quem conhece esse ambiente sabe que é um ambiente bastante acadêmico, de alguns anos para cá que está se tornando um ambiente mais favorável para o mercado. Eu tinha ali um conhecimento do mercado imobiliário por algumas experiências, como é que funcionava o mercado imobiliário, como é que funcionava os buscadores, como é que funcionava os classificados, tipo Viva Real, OLX, eu conhecia um pouco disso. E eu tinha uma experiência muito grande com sistemas de recomendação, que é uma tecnologia avançada, né? Era o começo da inteligência artificial aqui, né? Tá dentro ali do escopo de inteligência artificial. E aí a gente tinha uma ideia de criar uma inteligência artificial aí para o mercado imobiliário, né? Uma inteligência de recomendação que eu vou explicar um pouquinho para vocês. E aí a gente teve a ideia, em amigos ali e tal, falta dinheiro, que é lá o primeiro erro que eu falei, não falta dinheiro. Não é a primeira, mas a nossa cabeça ali nesse momento era, cara, essa ideia é maravilhosa, ela vai mudar o mercado imobiliário, eu vou ficar bilionário, eu vou ser o Bill Gates de São José do Rio Preto, só que eu preciso de grana. E aí, a gente conseguiu uma linha de fomento da FAPESP, vocês devem ter ouvido isso aí em algum momento, do PIP FAPESP. E a gente foi aprovado, escrevemos o projetinho, eu tinha um know-how de mestrado, então foi fácil escrever ali o projeto de forma acadêmica, ele tinha uma pegada de mercado legal, e aí a gente foi aprovado na primeira fase, recebemos aí o aporte em termos de bolsa, a fundo perdido, né? O melhor dinheiro que pode existir, que é o dinheiro de fomento, porque você não tem que pagar juros, você não tem nem que pagar esse dinheiro, o investimento do governo no mercado. E aí a gente foi aprovado na fase 1 com 200 mil reais. E aí, vamos lembrar, 2015, 200 mil reais não são os mesmos dos 200 mil reais de hoje. Era muito mais dinheiro, era uma grana legal. E aí a gente tinha 9 meses para executar o projeto. Bom, tínhamos a ideia, tinha um dinheiro, faltava apenas iniciar a venda. Essa era a cabeça total nossa. Eu já tô com dinheiro, eu já tô com negócio, eu tenho que só no mercado vender. E aí, dando um overview bem rápido do que era a tecnologia, que na época era bastante avançada para o momento, a ideia era fazer uma recomendação de imóveis baseada no comportamento do usuário. Então, no geral, quando você pesquisa um imóvel, você vai lá e digita alugar um apartamento, alugar uma casa em São Paulo. Você digita isso em qualquer buscador, no OLX, no Viva Real, no Zap Imóveis, em qualquer lugar, até no Facebook. O resultado vai vir o mesmo para mim, para a Liz, para o agente 29, para o Daniel Lupe, todo mundo vai receber a mesma sugestão de imóveis. A nossa ideia era utilizar a inteligência artificial para ficar monitorando o comportamento do usuário em rede social e monitorando o comportamento dele de interação com a busca para personalizar a busca. Então, se eu digito apartamento em São José do Rio Preto, a minha demanda é totalmente diferente da Liz. É
totalmente diferente do Felipe. Cada um tem suas especificidades. Então, a nossa tecnologia de inteligência artificial aqui, que depois levou esse nome de inteligência artificial, tinha o objetivo de, basicamente, personalizar os resultados de busca. Essa era a base da nossa tecnologia. E aí, falando um pouquinho de Canvas, né, qual que era a ideia nossa com essa tecnologia? Bom, quem que era o nosso segmento? Imobiliárias de médio e grande porte. Então, a gente imaginava que eu vendendo essa tecnologia para as imobiliárias, eu teria um valor a entregar, e classificados imobiliários. Então, eu falei, pô, imobiliário vai lavar o bucho aqui e vai ganhar muito dinheiro. E os classificados imobiliários também. Proposição de valor, né? A proposta de valor que a gente tinha. Aumentar a satisfação dos clientes que buscam os imóveis, aumento da solicitação de atendimento. Então, eu falei, pô, se eu levar o imóvel certo para a pessoa certa, eu vou converter mais. E, obviamente, aumentar a negociação em lucro, né? Então, bastante audácia nesse momento de, pô, eu vou fazer uma tecnologia de recomendação de imóveis que vai aumentar o lucro das imobiliárias e dos classificados imobiliários. E eu tenho um modelo de negócio, eu tenho dinheiro, eu não preciso de mais nada, né? E aí, a FAPESP, que é um órgão do governo do estado aí, que eu sou apaixonado, é um incentivador muito gigante da pesquisa no Brasil todo, ela trouxe, além do investimento, ela trouxe um treinamento para a gente focado nisso que eu comentei com vocês aqui de Customer Discovery. Então, a minha experiência com isso veio muito dessa galera da Universidade de Washington, que trouxe a metodologia, que é muito conhecida lá, que tinha o objetivo de pegar os modelos de negócio investidos pela FAPESP e falar o seguinte, galera, não gasto dinheiro ainda, vamos usar isso aqui para validação do negócio. Então, a gente vai entrevistar potenciais clientes com o intuito de validar ou invalidar cada item do teu modelo de negócio. Vocês vão validar o que vocês estão pensando por meio de entrevistas. E aí, fazendo um resumo desse treinamento, né, aqui eu brinco com faca na caveira, porque o americano em si, ele tem um jeito mais faca na caveira mesmo, mais forte de execução das coisas, sem muito mimimi, sem muito desculpa para não cumprir o objetivo. No final das contas é isso, é missão dada, missão cumprida mesmo. Foi um treinamento com bastante essa pegada de vamos lá. A ideia era tratar cada item do modelo de negócio como uma hipótese, fazer um processo iterativo para ir validando essas hipóteses, validar cada hipótese com entrevista. Então, a pegada total, cara, não vamos para protótipo, não vamos para nada, você vai bater papo com as pessoas. E um objetivo maluco aí de fazer 100 entrevistas em 7 semanas. 100 entrevistas é gente pra caramba, 100 entrevistas você rala bastante. E a gente conseguiu, fizemos 105 entrevistas com pessoas desse mercado, 105 imobiliárias e portais imobiliários a gente conseguiu entrevistar. As 103 ou 105 entrevistas executadas. E aí, o que aconteceu com tanta imobiliária entrevistada, com tanto portal entrevistado? Obviamente, o nosso Canvas evoluiu. Lembra que lá atrás eu falei, pô, o Canvas não é uma foto. O Canvas é um modelo interativo que você vai validando e invalidando cada hipótese. Então, daquele primeiro Canvas, com 10 entrevistas, mudou alguma coisa, com mais 10 entrevistas, mudou outra. Aqui validou, aqui não faz sentido, aqui faz sentido. E aí a gente conseguiu, ao menos, já remodelar o nosso modelo de negócio antes mesmo de investir R$1 em protótipo, em MVP e tudo mais, tá? E aí um pouquinho do que a gente aprendeu com entrevistas, trazendo um aprendizado para vocês de forma prática. Agendar entrevista é um trem extremamente complicado, muito complicado. Para você entrevistar 100 pessoas, você vai falar com muito mais, você vai ter que trabalhar muito a sua humildade, trabalhar muito a sua capacidade de ouvir não. É sim possível validar muito das nossas ideias por meio de entrevistas, fazendo as perguntas certas. Então, apesar de ser um café, ser tomando uma cerveja, ser um bate-papo descontraído, se você tem em mente o teu script e coisas que você quer validar, você consegue aproveitar muito aquele momento com algumas pessoas, tá? Então, é bastante interessante exercitar essas entrevistas e exercitar a humildade de falar com as pessoas sobre ideias, tá? Entrevista, para esse foco de validação de modelo de negócio, não existe fazer pergunta direta. Não é um checklist. Você não vai chegar lá e falar, você compraria um sistema de recomendação? Não, cara, o cara vai falar que sim ou que não e nem vai validar as suas ideias. Você não vai chegar ali e falar, quanto você gasta com marketing hoje? Não são perguntas diretas. A ideia desse bate-papo é falar, cara, qual que é a tua impressão das pessoas que buscam imóveis aí no teu site? Geralmente elas encontram. E outra, cara, a galera vai mais na imobiliária ou a
galera vai mais no site procurar isso aí? Como é que funciona? Então, são perguntas sobre o mercado, são perguntas sobre como funcionam as coisas. Lembra que as primeiras fases desse processo, a gente quer aprender. A gente está com foco no aprendizado do mercado. Então, eu não estou vendendo, eu não estou tentando explicar meu modelo de negócio. Eu estou só batendo papo sobre o modelo aí, tá? Se você estiver trabalhando numa ideia business to business, né, B2B, você tem que lidar com uma coisa desde o início, que você vai ter sempre um sabotador da tua ideia. O que é o sabotador? É um cara que vai estar lá dentro. Isso você tem que ter muito em mente para quem vai trabalhar com B2B. Sempre você toca em alguém lá dentro que não quer. Porque aquele cara se sente talvez fragilizado, talvez afetado por alguém externo resolvendo um problema da empresa dele. Então tem. Você vai falar com a imobiliária? Tem. Você vai falar com a indústria farmacêutica? Tem. Você vai falar com o ramo financeiro? Tem. Sempre tem o cara ali, geralmente quando você fala de tecnologia, é o diretor de TI que fica meio assim, porque ele fala, pô, não sou eu que estou resolvendo o assunto. O que a gente concluiu? Que a gente tinha ideia, tinha dinheiro, mas a gente não tinha um modelo de negócio totalmente validado. E aqui eu vou comentar algumas coisas com vocês que a gente conseguiu concluir de fato com essas entrevistas, para a gente ilustrar, né? Porque parece muito bobo, eu não vou fazer essa entrevista para o meu modelo de negócio, não faz sentido. Eu já sei que o mercado quer esse negócio. Não é bem assim. O que a gente identificou das imobiliárias? Primeira coisa, galera, a gente identificou imobiliárias não comprariam nossa solução. Olha que legal, a gente tinha dinheiro, tinha inteligência artificial e apontamos para as imobiliárias. Antes de fazer nada, a gente descobriu, imobiliárias não comprariam. Olha, as 6 primeiras entrevistas já demonstraram isso para a gente, que as imobiliárias não comprariam. Por que elas não comprariam? Elas possuem dores maiores, então a gente estava falando de inteligência artificial para melhorar a busca no site dela. Ela falava, pelo amor de Deus, eu tenho um corretor que está me roubando, eu não estou preocupado com a busca no meu site. Não entendiam de tecnologia, então a gente tinha uma visão que as imobiliárias estavam maduras em termos de tecnologia e de jornada digital, e no final das contas o maior vendedor da imobiliária é o porteiro. Então o porteiro de prédio é o cara que mais vende para a imobiliária, e as placas na rua, pelo menos nessa fase, tá pessoal? Estamos falando de 2015, 2016 aqui. Não teriam pessoas para explorar o potencial da nossa solução, então como é que eu vou vender para a imobiliária se não tem lá quem vai consumir isso? Utilizam portais para captação de leads, o site é apenas um acessório. Lembra? A gente queria colocar a tecnologia dentro do site dela e os caras falaram, cara, meu site é só institucional, eu não vendo pelo site, eu não alugo pelo site. A gente estava numa crise do mercado, estava todo mundo cortando custo e eu achava que conhecia desse mercado. Quando eu fui falar com os caras, eu falei, cara, a gente está em crise, a gente está só trabalhando com investimento naquilo que é certeiro, muito parecido com o momento atual. E o mercado tradicional faz muito uso de indicação. Então, o mercado imobiliário, as imobiliárias estavam nem aí para pôr inteligência artificial no site delas, tá? Outra coisa que a gente validou, apesar da imobiliária falar que não compraria, os compradores, as pessoas, e os locatários, as pessoas que buscam imóveis, deram algumas percepções muito legais. Eles usam a internet como principal meio de busca, e aí isso aqui demonstrou para a gente o quão importante era entrevistar todo mundo envolvido na cadeia, porque a imobiliária falava que ela vendia via porteiro, mas quem está comprando fala que primeiro ia no site. Falta de confiança nos corretores, baixíssima qualidade dos anúncios, então todo mundo que você vai conversar que já buscou imóvel nessa época, não sei como é que está hoje, falava, pô, é muito ruim, as fotos são muito ruins, não tem qualidade, muito tempo gasto com busca na internet e uma diferença absurda entre anúncio e imóvel. Então essas eram as percepções dos compradores aí. Bom, os portais imobiliários, a maioria deles enxergou valor na solução, eles entendem que o matching entre cliente e imóvel é péssimo em suas buscas. Então, quando a gente falou com os portais imobiliários grandes, e a gente conseguiu falar com os 5 maiores do Brasil, o pessoal falou, cara, faz sentido essa solução que vocês têm, porque hoje é uma porcaria. O cara fica horas pesquisando e não acha o que quer. Só que recomendar o melhor imóvel iria na contramão do modelo de negócio dos portais. Olha o quão rico é isso, galera. Eu estou com uma tecnologia que eu ia colocar para o portal imobiliário, só que ele me fala, cara, mas isso aí vai na contramão do meu modelo de negócio. Porque eu não quero mostrar o melhor imóvel, eu quero mostrar o imóvel que mais me paga, que é o imóvel de destaque. Para que o cara vai comprar esse negócio? Né? Então, é uma visão que também não iria funcionar. E aí, a conclusão dos portais imobiliários é que não comprariam nossa solução, pois tem equipe interna. Cara, os sabotadores muito forte nisso aqui.
Então os caras, pô, isso aí não vai funcionar, porque eu não vou colocar todo o meu motor de recomendação, meu motor de busca na mão de um terceiro, não. Aí a gente até recebeu a proposta de vem para cá, vem fazer aqui dentro, a gente contrata vocês, tá? E esse tipo de coisa. Então essas foram as conclusões aí no geral. E aí fazendo um resumo disso, do que a gente concluiu com 100 entrevistas e que mudou o nosso modelo de negócio, foi a tecnologia em si, a inteligência artificial que a gente estava construindo, ela gera valor para o mercado. Só que os players atuais não comprariam essa solução. E aí a gente, com uma audácia e até um pouco de inconsequência, talvez, a gente tinha duas opções. Ou explorar o sistema de recomendação em outros mercados, então, pô, eu tenho uma inteligência aqui legal, só que o mercado não compra. O que eu posso fazer? Ir para outro mercado. Eu poderia ir para o mercado de automóveis, mercado de varejo, teria outros mercados para essa mesma solução. Ou aplicar a tecnologia no mercado imobiliário e nos tornarmos um player desse mercado. Então, peraí, se essa porcaria desse mercado não consome essa tecnologia, eu vou virar esse player. O que foi que aconteceu em muitas oportunidades? O próprio Quinto Andar, para quem conhece, é uma empresa que iniciou pensando em tecnologia e se tornou um player do mercado, né? A gente foi incentivado por alguns mentores na época a seguir essa linha, e aí sim surgiu a Sua Casa.online, a Sua Casa Online, que foi o meu negócio aí, a startup do mercado imobiliário por um tempo. Então a gente saiu de um modelo que a gente queria criar um software, a gente queria criar uma tecnologia para vender isso como SaaS, para vender isso como produto, e aí a gente foi transportando isso para nos tornar de fato uma empresa do mercado. A ideia era aplicar as tecnologias na busca, análise e compra e levar informações sinceras e aí ter um diferencial aplicado no modelo do mercado imobiliário. Então a gente sai de venda de tecnologia e passa a ser alguém que atua no mercado. A Sua Casa Online tem aí uma história muito, muito legal, existe até hoje com outro foco. A gente foi criando, depois disso, a gente criou o nosso MVP, a gente criou o nosso buscador, MVP1, MVP2, MVP3, foi evoluindo o site e tal. A gente foi para a construção de casas depois, um outro momento de pivotagem. E aqui, alguns números que a gente alcançou no primeiro ano ali, que a gente tem 2.700 metros quadrados construídos, 400 casas vendidas, 7 milhões de VGV, que esse é um parâmetro que o mercado imobiliário usa muito, que é o valor de venda. Então, foi um sucesso com várias pivotagens depois, essa movimentação aí. A etapa de entrevista foi essencial e, óbvio, aqui é um case para vocês para ilustrar a importância e o quão grande e valioso é essa questão de você executar entrevistas. Isso não significa que todo ato de entrevistas ou de qualquer etapa de validação tem que ter ações tão radicais, né? O pivotar nem sempre é tão radical. Aqui foi radical por um momento do mercado que nos empurrou para isso, né? E uma certa até inconsequência nossa. A gente saiu de tecnologia para o mercado, mudamos o mercado totalmente. Às vezes a entrevista vai só mudar a tua proposta de valor, vai mudar um pouquinho o teu segmento, vai mudar o teu principal canal. A entrevista não necessariamente... A mensagem que eu gostaria que vocês tivessem nesse case não é eu preciso entrevistar os outros que eu vou mudar meu negócio como um todo. Não, você precisa entrevistar pessoas para validar as hipóteses que estão ali no teu canvas. De repente, uma hipótese ou outra muda totalmente o teu negócio. Beleza? Liz, pessoal, como é que eu tô de tempo aí? Eu nem olhei quanto tempo. Posso seguir mais um pouco? Acelera? Como é que tá? Já são 10 horas, 5 para as 10. Tá, já estourei. Para as 10. Já. Tá, beleza. Pessoal, a parte mais importante aqui, com certeza, são os cases, tá? Eu deixo com o pessoal esse material aqui que eu comento um pouco sobre como se preparar para a entrevista, como definir quem é o entrevistado, como conseguir as entrevistas, mas essa segunda parte ela é muito mais metódica e muito mais conceitual. Então, eu acho que a principal parte aí, de fato, é o case, tá? Peço desculpa por estourar o tempo aqui, eu não estava tendo interação, então foi rolando, eu fui falando aqui do case. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de vocês. Fico à disposição, meu e-mail, meu celular está aí. Quem quiser seguir lá no LinkedIn, Paulo Scarpellini, de vez em quando tem conteúdo bom lá também. Beleza? Obrigadão, Paulo. Obrigadão. Paulo, depois Obrigado, depois você manda o material para a gente poder mostrar para eles. Pode ser? Claro, mando sim, fica tranquilo. E lembrando Então, tá. que o Paulo também atua como mentor, então vocês vão poder interagir com ele aí na mentoria, né? O Alexei vai ficar agendando essas mentorias. Paulo, muitíssimo obrigado, super interessante. Algumas coisas
para mim foi importante rever outras novidades, né? Sempre legal ver a experiência. A FAPESP realmente é uma grande casa, apesar das dificuldades, né? Da burocracia. Burocrático. Isso depois a gente conta para eles. Enquanto você estava falando, estava vendo os e-mails aqui que a FAPESP mandou, a burocracia doida, mas vale a pena, né? Vale a pena. Dá para contornar, dá para aprender a lidar com essa burocracia que vale a pena. Vale a pena. Muito obrigado. Se alguém tiver perguntas, acho que a gente ainda tem tempo. A Gabriela está na espera já, mas a gente deixa ela um pouquinho mais na espera. Fica à vontade, pessoal. Alguém quiser comentar alguma coisa? Se alguém quiser fazer perguntas, fica à vontade. Não tem ninguém com a mão levantada. O pessoal tá meio tímido hoje. Tá quietinho. É dia de chuva, dia de chuva. Primeira participação, eles estão tímidos ainda. É isso aí. Bom, Ô, Paulo, Oi! deixa eu interagir um pouquinho e fazer uma pergunta. Qual foi o seu sentimento com relação a toda essa trajetória que você passou? Você, na verdade, tinha uma empresa, você reabriu ela com um novo olhar, e qual o seu sentimento de tudo isso? Cara, sendo bem sincero, assim, o Zili tem uma experiência com empreendedorismo e vai concordar. Tem que ter estômago. A vida de quem tem... isso aqui é uma coisa que ela é muito complexa, ela judia do psicológico um pouco por altos e baixos, é um negócio que você tem que estar preparado para o que você quer. Eu comento muito sobre não fazer nada, nunca pular na piscina com os dois pés, sempre ter ali um momento de transição, mas programar essa ida de tempo todo, programar esse full time, porque um negócio de verdade, ele não rola se não tiver pelo menos uma pessoa ali focadão. Então, é a sua vida. Basicamente, você está trabalhando ali com uma coisa e é a sua vida. E aí, é bastante complicado o ambiente, é um pouco hostil para a gente no Brasil, porque quando você começa a falar de faturamento, quando a gente sai desse ambiente de aprendizado e vai para o ambiente de mercado, a realidade ela é muito cruel, porque aí você entra com imposto, você vai contratar os primeiros funcionários, é muito alto. Então, é tanta paulada que você toma que em alguns momentos você se questiona se vale a pena. E aí a principal mensagem que eu fico disso tudo é o curtir a jornada. Então, é um endurante, sabe? Não dá para ter aquela busca, pô, eu quero uma empresa legal e eu só vou estar bem quando eu tiver o meu modelo de negócio que está vendendo. Cara, curte a jornada. A gente se divertiu com essas entrevistas um bocado. Para fazer entrevista andando em São Paulo, cancelaram reunião com a gente batia na porta de imobiliária, 3 moleques entrando no imobiliário para fazer pergunta. Então, assim, é história para contar, entendeu? Então, apesar de judiar muito, eu fico me analisando até hoje, que eu estou numa fase de já ter uma empresa já formada, eu fico sempre me analisando se eu estou curtindo o momento, porque ele judia tanto do teu psicológico que você tem que estar se divertindo. Se divertindo não é uma brincadeira, mas no sentido de curtindo mesmo, curtindo, tornar fazendo o que você gosta, porque pode dar certo e pode não dar certo, pessoal. A sua casa online foi uma experiência para mim de sucesso pela experiência, mas como negócio, ela não teve a projeção que eu gostaria. E errando que você meio que consegue em algum momento descobrir o caminho. Não adianta que os primeiros negócios, cara, você quer fazer muito o que você quer, não o que o mercado quer. Você toma balão de empresas grandes. Então, assim, pelo menos para mim, o aprendizado é monitorar se você está curtindo, porque não vai ser fácil, não vai ser... muitas horas de trabalho, é muito puxado. Mas clareia, chega uma hora que, de repente, eu vejo muito isso nas empresas que começam, chega uma hora que os negócios começam a brotar e te procuram. Existe essa inversão no mercado. Você apanha, num determinado momento você aprendeu aquele jogo, e aí, quando você tem uma solução que faz sentido para o mercado te procura. Então é muito engraçado, porque você passa anos garimpando, implorando para falar com as pessoas. Quando você encaixou o teu modelo e você está entregando valor, aí as pessoas começam a te procurar muito mais, e aí você vê, caraca, eu não estou dando conta, e aí você vê ali que... outra pergunta, fala um pouquinho da sua equipe, né? Porque o PIP da FAPESP, ele tem algumas exigências com relação à equipe para você montar, né? Como que isso acontece? Eu tive a felicidade de nascer a ideia com alguns sócios que também eram da área acadêmica.
Então, éramos ali no momento em 3 sócios, os 3 da área acadêmica, então encaixou muito bem o que a gente precisava. Fora nós, a gente não conseguiu aplicar esse recurso da FAPESP. O que eu quero dizer com isso? Éramos nós 3, esse recurso vinha como bolsas, né? A FAPESP paga como bolsa. As bolsas a mais que a gente teve, a gente não conseguia encaixar pessoas, a gente não achava pessoas que conseguiam ali utilizar esse recurso. Só que aí, isso teve um ponto positivo, que a gente conseguiu, a nossa equipe já era totalmente alinhada com a questão FAPESP. Aí vem a parte chata, que eu falo que tem que ter estômago, galera. Não dá para você montar uma sociedade por afinidade, ou porque é teu colega de trabalho. Então, assim, isso é triste, é muito triste, porque a gente quer começar as coisas com os amigos, quer começar as coisas, mas não funciona. Na verdade, a sociedade ela tem que ser feita por complementariedade entre os papéis. Você vai ter que ter um cara que segura a bronca da operação e um cara que segura a bronca do comercial, no mínimo esses 2 papéis. E a gente desmontou amizades por tentar empreender junto. Por isso que tem que ter estômago, porque você tem 3 empreendedores de tecnologia, quem é que vai vender? Então, tudo isso é importante, quem né? é que vai negociar? Quem é que vai falar com o cliente? Então, nesse aspecto, eu gosto muito da formação do Centro Paula Souza, que tem, não só o Centro Paula Souza, mas no geral, que tem esses cursos de tecnologia mais voltado a negócio, porque nesse ambiente, você acaba tendo pessoas de tecnologia com uma pegada de negócio comercial. O João, meu sócio hoje na UEM, ele é um cara da FATEC que ele é totalmente comercial. Aquele lá vende o pai e a mãe, se precisar. E informática para negócio. Informática para negócio. Em cursos estilo da Unesp, que você está falando de ciência da computação, você tem muitos caras da tecnologia. Então, eu brinco assim, dá para ter muita empresa ali, mas muito dificilmente é um parzinho de engenheiro técnico que vai criar um negócio. Ter sucesso. É difícil, cara, é difícil, porque alguém vai ter que assumir o relacionamento da empresa, vai ter que bater papo. São raros os deals, que são os caras que são fodas do que faz e ainda assim conseguem vender o negócio e bater papo, né, Zílio? Então, o Zílio tem um benefício muito grande de conseguir ter uma boa comunicação e saber da parte técnica. Mas isso é raro, isso é muito raro. Então, mas mesmo assim, nada é sozinho, né? Tudo depende de parceiros que vão se complementando. Exatamente. É igual o Bill Gates e o Bill Gates não, o Steve Wozniak e o Steve Jobs, né? Sim, exato. Dos dois. Exato. Um vendia e outro era o engenheiro que fazia. Engenheiro que resolvia os problemas. Então, pelo menos um cara, tá? Eu vou com meu amigo, beleza, mas olha pro teu amigo e fala, quem de nós vai topar a bronca de ser o comercial e relacionamento? Porque tem que ter. Não vem com, eu vou fazer um produto aqui que não vai, você não consegue. O cliente quer falar com alguém que não é tão técnico. Tem um colega aqui do Parque Tecnológico que ele sempre brincou com o seguinte: toda startup precisa de 3 caras. O artista, que é quem cria, né? O vendedor e o Zé Planilha, que é quem controla os outros 2. É isso. Sem isso, você não tem empresa. Exatamente, é o cara que assume o perfil aí de ficar controlando tudo, controlando o custo. O cara que fica bravo com a quantidade de copinho que a equipe está usando, que não é de copinho descartável. Você tem que ter esse cara é chato, mas ele te leva longe. Bom, gente, a gente ultrapassou um pouquinho aí o tempo, Paulo, mas ultrapassou por um motivo ótimo, né? Foi muito boa a apresentação, obrigado. Obrigada, Paulo. A gente viu com o Paulo, né, como fazer uma validação sem